primeiro caso de gripe aviária em granja comercial. O Ministério da Agricultura e Pecuária decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias. Calma que não é preciso pânico neste momento. Vamos tirar as dúvidas com duas médicas veterinárias que integram a Comissão Nacional chamada de Uma Só Saúde, que monitora as epidemias e riscos aos humanos e animais. Então, recebo Maria Tereza Mascarenhas, que preside este departamento, e a Paola Moretti, que faz parte da equipe. Sejam muito bem-vindas, uma boa noite. Boa noite e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Pois é, é importante que a gente acalme a população, né? Porque quando surge, assim, uma notícia dessa, o pessoal deixa de comer frango, não quer mais também saber dos ovos, e não é por aí. Vamos começar, então, com a Maria Tereza? Por favor. Sim, muito obrigada aí pela oportunidade, mais uma vez. E uma das principais armas que nós precisamos dispor nesse momento é a informação, né? Então, já agradecemos a oportunidade desse canal que busca, e a gente acompanhou aí ao longo do dia, trazer informação de qualidade para a população. Nós somos do Conselho Federal de Medicina Veterinária, como foi dito, da Comissão de Uma Só Saúde, em que a gente busca estudar esse fenômeno, né, relacionado às doenças que estão atingindo homens, animais e o meio ambiente de uma forma geral. Pois é, Paola Moretti, seja bem-vinda. É interessante porque os protocolos foram aplicados imediatamente, né? Eu acho que isso evitou até que se propagasse e talvez dê até mais segurança para quem está ali próximo da região, né? Exato. Boa noite, Fábio, primeiramente. Os protocolos do Brasil, né, de biossegurança e de plano de contingência, eles são extremamente robustos, né? Isso a gente pôde ver com a rapidez com que tanto o Ministério da Agricultura quanto a Defesa Estadual agiu para conter esse foco, né? E ele é tão robusto que a gente foi o último, né, infelizmente aconteceu com a gente, mas fomos o último país grande produtor que isso aconteceu. Então, eu acho que isso reforça, né, como o nosso plano é importante dentro do Brasil e para o mundo todo. Pois é. E, Maria Tereza, eu soube, inclusive, que houve a contenção ali, numa faixa, num raio de 10 quilômetros da granja. É importante também se garantir isso, né? No afastamento daquele local e o acesso também ser completamente monitorado, né? Exatamente, Fábio. O que aconteceu foi que uma das principais instrumentos que se tem é a notificação de doenças, né? E a gente chama a atenção da importância disso, porque todos podem participar, inclusive o setor produtivo. Então, ao se notificar uma mortalidade fora do padrão que ocorreu, né, nessa granja onde ocorreu esse fato, foi notificado ao órgão de defesa e, juntamente, o órgão de defesa estadual com o Ministério da Agricultura, atuaram imediatamente para evitar que saísse daquela granja aquele material que poderia propagar para outras regiões ou outras estruturas. Então, todo o bloqueio foi feito, né, a chamada quarentena, naquela granja em especial, mas houve um monitoramento, está havendo um monitoramento num raio de 10 quilômetros, ou seja, toda a região ali está monitorada para evitar a propagação, né, da doença que é facilmente transmissível, mas com essas medidas elas pode ser contida adequadamente. Maria Tereza, bom ressaltar isso, né? A fiscalização, lógico, compete aos órgãos, né, sanitários, mas não custa nada, né? A população está percebendo uma irregularidade, faz uma denúncia, né, para que realmente possa se verificar, porque, afinal de contas, a gente está lidando com a saúde pública de todos, né? Agora, um detalhe, Paola, granja matrizeira, para quem não tem um conhecimento, não seria aves de corte, né? Seria apenas galos e galinhas com foco para a produção de ovos, né?
Exato, o matrizeiro são as galinhas, né, e os galos que vão produzir os frangos comerciais. Então, esses animais não são o que a gente diz o final da cadeia, que é os que vão necessariamente para o abate, mas sim eles produzem esses animais que vão para o abate posteriormente. E isso por isso que também é reforçado que não há risco no consumo dos ovos, da carne, porque talvez ali isso fique mais exclusivo para as aves de corte, não é isso? Não, mas mesmo que fosse um rebanho de corte, também não teria esse risco, tá? Não é transmitido ao humano pela alimentação de carne ou ovos. Então, vamos dizer que tivesse acontecido numa fase final da cadeia produtiva, que chegasse ao consumidor através da carne, não teria problema nenhum no consumo, de qualquer forma. Exatamente. Agora é bom ressaltar, Maria Tereza, que é um perigo, né? É necessário que a gente, a partir desse momento, é o primeiro caso no nosso país, se redobre as atenções, né? Eu lembro que eu já fui numa granja, é um protocolo, né? Você passa, toma banho, bota roupa, né? Tem todo um processo. Dá vontade nem mais de entrar, né? De tanto que é demorado. Mas é isso, é garantia de estar tudo higienizado, né? A gente diz que tem mais cuidado do que entrar em um hospital, né, humano. E é muito importante esse momento a gente chamar a atenção, não só dessa região, mas do Brasil todo, né, que profissionais que atuam, em especial profissionais que atuam nessa área, como médicos veterinários e zootecnistas, eles atuam nessa questão de biossegurança, né, que são esses cuidados com a tela que é colocada para evitar que animais silvestres adentrem ali aquele recinto, cuidado com o acesso, cuidado com o material que é usado, qual é a alimentação que vai ser utilizada para que esses animais se recebam. Então, todos esses cuidados são muito importantes. E se você me permite, Fábio, eu queria complementar mais uma informação em relação ao consumidor, né? Então, quando a gente pensa assim, e consumir a carne, e consumir o ovo, é muito importante a gente dizer que não só para esta doença, mas para todas as doenças, é importante a gente comprar sempre produtos que tenham um selo de inspeção. Então, quando passa, né, vamos imaginar que a gente, né, no momento do nosso consumo, a gente vai comprar um animal que ele já está ali, ou resfriado, ou congelado, e lembrar que aquele produto, e seja ovos, ou seja a própria carne de frango, ele passou por toda na sua cadeia, inclusive pela inspeção do médico veterinário, né? Então, os abatedores frigoríficos, nas indústrias em que produz os ovos, tudo isso tem uma verificação para essa doença e para outras que vai garantir a sanidade desse produto. Então, a população não deve se preocupar em consumir ovos, em consumir frango, né? Ele precisa ser, obviamente, inspecionado, ou seja, está ali com selo de inspeção, seja inspeção municipal, estadual ou federal. Mas, ao encontrar, e caso encontre algum animal que esteja morto, né? E aí pode ser uma ave silvestre também, que esteja morto ou que esteja doente, não deve tocar nesse animal, porque aí sim pode ter uma contaminação. Deve-se avisar às autoridades sanitárias para as medidas serem tomadas. Bem lembrada essa questão do selo, né, da inspeção. Eu vi recentemente, essa semana, carnes sendo vendidas no asfalto em São Paulo. É uma coisa assim inacreditável como é que a pessoa ainda vai lá e compra, né? Se a pessoa quer vender é uma coisa, agora alguém comprar, consumir uma carne dessa sem qualquer higiene. Agora, Paola, nesse caso, realmente, os animais abatidos são colocados, são enterrados de forma bem de isolar. Agora, a gripe aviária, ela também pode atingir outros animais, né? Pode. Aí vai ter gripe suína, vai ser a influenza, né? Isso, a influenza. Ela pode sim, por exemplo, nos Estados Unidos teve relato em gado de leite, né? Mas os Estados Unidos teve um manejo da contenção do caso lá muito diferente do que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Também essas outras espécies, elas se contaminariam com contato com a ave, né? Então, devido a todo esse bloqueio que houve no Brasil,
eu creio que dificilmente isso deve ocorrer aqui. Pois é, tomara realmente que estejamos aí atentos e também os órgãos competentes lá de Montenegro, sem dúvida, estão realmente reforçando toda a vigilância. A gente vai continuar acompanhando. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui com a gente, trazendo informação, porque é assim que a população vai se acalmando após o primeiro alarde. Quero agradecer a Paula Moretti por estar aqui com a gente, também Maria Tereza também por trazer informações relevantes. Muito obrigado, uma boa noite, bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite.